primeiro ponto de Paulo aqui, nos versos de 1 a 3, é que o Espírito Santo glorifica a Cristo. Se é o Espírito Santo que está agindo, Cristo vai ser glorificado. O Espírito Santo aponta para Jesus. No verso 1, Paulo introduz essa questão dizendo do desejo dele de instruir a igreja. Irmãos, eu não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Veja a preocupação de Paulo. Ele quer que a igreja conheça, quer que a igreja esteja orientada e doutrinada a respeito desse assunto. O assunto é um assunto importante, ele não é vital para a nossa salvação, mas é um assunto importante. E Paulo queria que os coríntios não fossem ignorantes, como diz a versão mais antiga. Não queria que vocês fossem ignorantes a respeito desse assunto. Daí a importância de nós falarmos a respeito disso, uma vez que existem tantas dúvidas, existe tanto questionamento. O apóstolo Paulo não queria que a igreja de Corinto fosse ignorante a respeito disso, que eles ficassem desinformados. Segunda observação que eu quero fazer aqui para vocês é um problema de tradução, é de tradução que nós temos aqui no verso 1. Literalmente, no grego, diz assim: irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos espirituais. A palavra dons não está no original. Foi colocada pelos nossos tradutores, e se você, por exemplo, tem a NVI aí, você vai ver que já numa nota de rodapé ela já explica isso, dizendo que existe essa possibilidade dessa tradução alternativa, porque não tem. O que é que os tradutores da Bíblia para o português fizeram? Quando eles chegaram aqui, eles entenderam, já que o capítulo 12 é sobre dons, eles entenderam que quando Paulo fala: eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos espirituais, que Paulo está falando dos dons espirituais. Mas nessa noite, eu vou optar pela outra tradução. O que Paulo está dizendo é: eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos espirituais. Por quê? Porque do verso 2 até o verso 3, ele não vai falar de dons. Ele vai falar de gente espiritual, de gente que fala pelo Espírito. Ele só vai falar de dom a partir do verso 4. Quando a palavra aparece. A palavra dom só aparece a partir do verso 4, no original. O que ele está fazendo aqui é respondendo uma pergunta que os coríntios fizeram. Lembra que os coríntios mandaram uma carta para o apóstolo Paulo com uma série de perguntas? Uma das perguntas, com certeza, foi essa daqui: como a gente pode saber que alguém está falando pelo Espírito Santo durante o culto? Como é que nós sabemos que aquela manifestação é realmente do Espírito Santo? Uma pessoa que falava pelo Espírito era chamada de espiritual. Essa era a nomenclatura que Paulo usa e que provavelmente era a própria nomenclatura da igreja de Corinto. Se você correr aqui comigo para o capítulo 14, só rapidinho para vocês verem por que eu estou dizendo isso, o apóstolo Paulo faz a distinção, ele identifica esse grupo. Olha, no verso 37, do capítulo 14, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor que estou escrevendo. O que é o espiritual? Profeta é o que profetiza, e no contexto espiritual é alguém que fala pelo Espírito, ou seja, em línguas. Em línguas. O espiritual era o nome que é usado na carta aos Coríntios para aquele grupo que dizia que o Espírito Santo falava através deles, trazendo palavras, orientações para a vida da igreja. Enfim, nós vamos ver mais sobre o dom de línguas mais para frente. Então, é isso que eles perguntaram. O pessoal se levanta no culto, traz uma palavra da parte de Deus, fala em línguas. Como é que eu sei que aquela manifestação é do Espírito Santo? Não é uma pergunta válida até o dia de hoje? Como é que a gente sabe que a pessoa está falando realmente pelo Espírito Santo? Porque qualquer um pode se levantar e dizer o que quiser. Como é que eu sei que é do Espírito Santo? O apóstolo Paulo, então, por isso que eu digo, está falando de espirituais. O princípio que ele vai estabelecer, do verso 2 até o 3, é que se alguém está falando pelo Espírito Santo, ele nunca vai diminuir a pessoa de Jesus, mas ele vai glorificar a Jesus. Ele vai reconhecer quem é Jesus Cristo. E ele aplica esse ponto a partir de uma analogia. É como se ele dissesse: quando vocês não eram crentes, quando vocês eram pagãos, quando vocês eram idólatras, vocês eram guiados aos ídolos.
Ou seja, ele não está dizendo isso aqui, mas está óbvio. O diabo, Satanás, os demônios induziam, ou induzem até o dia de hoje, os incrédulos a adorar ídolos. Nós já vimos no capítulo 10, se você voltar comigo aqui, que o apóstolo Paulo já tinha feito essa conexão entre a ação satânica e a idolatria. Ele diz aqui, verso 21, verso 20 do capítulo 10. As coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. Os demônios estão por detrás da idolatria. Paulo apela para a vida dos coríntios antes da conversão. Vocês eram guiados pelos demônios e os demônios levavam vocês a quem? Aos ídolos. Se você é crente, você agora tem o Espírito Santo, e da mesma forma que o espírito maligno lhe levava aos ídolos, o Espírito Santo leva você a Cristo. É por isso que Lutero diz que o homem é uma besta ou montada pelo diabo ou montada pelo Espírito Santo. Ou você é guiado pelos espíritos maus, e aí você vai para a idolatria, ou você é guiado pelo Espírito Santo e vai para Cristo. Não é que ele diz aqui, verso 2, vocês sabem que quando eram gentios, descrentes, se deixavam conduzir aos ídolos mudos conforme vocês eram guiados. Essa é a realidade do descrente, ele é guiado, ele é levado pelos demônios aos ídolos mudos, a deuses falsos, a prática da idolatria. Mas, verso 3, por isso, uma vez, à luz desse princípio, eu quero que vocês entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Essa é uma passagem difícil de interpretar. Anátema quer dizer maldito. Alguns estudiosos acham que profetas na igreja de Corinto tinham ficado, já estavam meio que descontrolados. Estavam levantando e dizendo coisas. Talvez alguém... Porque o próprio Paulo diz na carta aos Gálatas que Cristo se fez maldição no nosso lugar. Mas aí talvez alguns profetas mais desavisados, que não eram preparados, então eles se levantavam e diziam que Jesus é anátema, Jesus é maldito. E Paulo considera isso um insulto e não é uma coisa do Espírito Santo. Então, já de cara, a gente percebe que não deve acreditar em tudo que os profetas dizem. Porque, com certeza, há profetas que não estão falando da parte de Deus, a julgar pela grande quantidade de profecias que são faladas e que nunca se cumprem. Nunca se cumprem, nunca. E o profeta continua com o mesmo jeito. Se você questiona, ele vai dizer, é porque você não teve fé. E aí a profecia não se cumpriu, né? A profecia não se cumpriu. Então, já de cara aqui está evidente que o apóstolo Paulo está ensinando que existem pessoas que pretendem falar pelo Espírito Santo e, na verdade, não estão falando pelo Espírito Santo. Não estão falando. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Eu posso chamar qualquer pessoa que está passando aí na rua, na frente da igreja, que não é crente, e dizer, olha, eu te dou R$100 para você ir lá na frente da igreja e dizer, Jesus é Senhor. A pessoa vem, diz e vai embora. Quando Paulo fala aqui, ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, é dizer mesmo, dizer de coração, exaltar a Jesus e reconhecer o senhorio de Jesus, que Ele é o centro de todas as coisas. Você só pode fazer isso pelo Espírito Santo. E aqui você tem a pedra de toque, aqui você tem o referencial para saber se alguém está falando pelo Espírito Santo. Você pergunta, qual é a cristologia dele? Qual é o papel de Cristo no ministério dele? Se o Espírito Santo, Jesus disse, eu vou mandar o Consolador. Quando ele vier, ele não vai falar dele mesmo, mas ele vai me glorificar. Lembra que Jesus falou isso? Evangelho de João falou isso. O Espírito Santo vai me glorificar. Pergunta, qual o papel de Cristo no ministério desse pregador, desse profeta, desse líder? E você vai ver, o Espírito Santo não se exalta, o Espírito Santo não exalta os dons,
O Espírito Santo não exalta pessoas, ele não exalta instituições, ele exalta Cristo. Quando você pode ser o profeta mais aclamado, mais popular do mundo, mas pergunte, que lugar ele dá para Jesus? Ele fala da pessoa de Cristo, ele exalta ao Senhor Jesus, ele fala do sacrifício de Cristo na cruz, fala da sua ressurreição, da sua intercessão. O que ele conhece de Cristo? Mas aí você vê que muitos profetas que estão falando nas igrejas são mensagens pragmáticas, são mensagens só de experiência, de prosperidade, de vitória, de conquista. Raramente você vai ouvir um sermão a respeito da pessoa de Cristo, da glória de Cristo, da sua santidade, da sua morte na cruz. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. E aqui você tem a resposta para a pergunta, a resposta que Paulo está dando para os coríntios. Como é que eu sei que alguém está falando pelo Espírito Santo? A resposta de Paulo, ele está exaltando Cristo, a pessoa de Cristo é exaltada no ministério dele. Aí você tem a resposta a essa pergunta. Por isso que eu estou dizendo que no verso 1, o que Paulo, a palavra dons, você devia colocar aí entre colchetes, não é? Porque ela não está no original. Ele está falando dos espirituais. Como reconhecer um espiritual? A resposta é, se ele glorifica Cristo, ele está falando de fato pelo Espírito de Deus.